Estudar e descansar é possível? Sim, é possível. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá curioso? Vem comigo! Fala, turma! Tudo certo? Hoje vamos falar sobre 3 títulos na Netflix que podem te ajudar a estudar a história do Brasil. Sim, é possível descansar no domingo, apertar um off nos estudos e também estudar assistindo uma boa série, ou um bom filme, ou um bom documentário. E hoje eu vou elencar 3 que estão lá disponíveis no catálogo da Netflix, já que eu tenho certeza, se tu tá te preparando para o Enem, se tu tá te preparando para o vestibular, aquele momento de descanso, muitas vezes a gente fica pensando, eu deveria estar estudando. Mas que tal dar uma descansada, juntar a família, juntar com o crush ou a crush e estudar ao mesmo tempo que descansa? Então a gente vai elencar aqui 3 títulos que vão te ajudar a fazer isso, estudar e descansar. Mas antes eu tenho que pedir a tua inscrição aqui no canal. Ela é muito importante e ela ajuda a manter o canal no ar. Afinal, nós estamos aí procurando atingir, no momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos tentando atingir a meta de 1000 inscritos e a tua inscrição contribui. Nós temos aí aproximadamente 900 e poucos inscritos e é muito importante que tu te inscreva para nós batermos essa meta. E eu já vou dizer, vai ter material especial para quando batermos 1000 inscritos, mas isso eu só vou falar lá no Instagram, @sorrafahistoria. Lá a gente vai fazer algumas enquetes para definir qual vai ser o especial de 1000 inscritos aqui no canal. Então, para tu não perder nada e para você também participar dessa escolha, me segue lá no Instagram, @sorrafahistoria. E não esquece também de mandar esse vídeo para quem está apavorado, desesperado, estudando para o Enem, que isso também vai ajudar ele e certamente ele também vai se inscrever no canal. Certo, gente? Indicação número 3 é um documentário. O documentário O Barato de Iacanga. Esse documentário ele vai falar sobre uma série de edições de um festival que acontecia no interior de São Paulo, numa fazenda do interior de São Paulo. E por meio dele a gente consegue compreender 2 pontos importantes que vão ajudar quando o tema for ditadura militar. O primeiro ponto que é importante é de compreender como os artistas e como as produções elas se organizavam para tentar driblar as censuras da ditadura militar. E no outro ponto, também muito importante, ajuda o estudante a compreender a efervescência, a riqueza cultural que, em meio aos anos de chumbo, em meio à ditadura, em meio a toda a repressão da ditadura militar, acontecia no Brasil uma grande efervescência cultural e uma grande geração de novos artistas que hoje nós consideramos artistas clássicos, muitos deles surgindo em meio à censura e em meio à perseguição. Então nele a gente consegue compreender tanto a ascensão dos novos artistas e as formas em que eles utilizavam para tentar driblar esse sistema, como também compreendemos a riqueza artística que surgia nesse momento. Um documentário muito bom, ele deve ter 1 hora e pouco, se eu não me engano, quando eu assisti era de 1h30 a 2 horas, mas ele é muito importante, a gente consegue compreender essa nova geração de uma forma inclusive bastante descontraída e pegando todos os bastidores, muitos dos bastidores que aconteciam nesses festivais que eram também festivais improvisadíssimos, e a gente consegue ver por meio das imagens que estavam ali, as imagens, todas as imagens ali de bastidores que nos trazem uma excelente noção desse contexto. Então é um documentário que vale muito a pena, eu tenho certeza que tu vai gostar e tu vai aprender também sobre o período da ditadura militar. Indicação número 2 é o filme Getúlio. O filme Getúlio, ele não pega a biografia do Getúlio Vargas, mas ele pega um momento crítico da história da República, que é a crise
que vai levar toda uma crise política que vai acontecer a partir de um momento muito importante. A tentativa do assassinato do líder da oposição nos anos 50, o deputado Carlos Lacerda, que além de deputado era dono de jornal, e esse atentado ele foi feito por ninguém mais, ninguém menos de que o segurança de muitos anos da família Vargas. E toda essa crise vai levar ao suicídio do Getúlio Vargas e a todo o impasse muito importante que vai acontecer a partir dessa crise, dessa tentativa de assassinato que fracassa, embora um major que acompanhava o Carlos Lacerda, ele morre. E esse é um filme importante para compreendermos o fim de um ciclo importantíssimo na história do Brasil, o fim do ciclo Vargas, que teve ali 4 fases: a fase do governo provisório, a fase do governo constitucional, a fase da ditadura, e aí quando ele sai em 45, ele reassume em 51, eleito democraticamente, e ele deveria ficar até 1955. Mas o que acontece é que toda essa crise muito forte do ponto de vista político, vai levar ao suicídio do Getúlio Vargas. E esse filme, um filme recente, um filme brasileiro, o ator inclusive é o Tony Ramos, que faz o papel do Getúlio, ele retrata com detalhes, com riqueza de detalhes, o suicídio e a crise política que vai gerar a partir da morte da principal figura política daquele contexto, que era o presidente Getúlio Vargas. Então é um filme importante, é um filme muito bom. Eu confesso que eu assisti no cinema e recomendo fortemente, que tu vai gostar e tu vai ter uma boa dimensão do que era tanto a crise, afinal de contas nós estamos falando do chefe de segurança do governo, que foi lá tentar matar o líder da oposição, como do outro lado o que vai representar a morte do Vargas e a crise que vai suceder a partir disso. Então, eu acho muito importante e acho que tu vai gostar desse filme, e é um filme que vai te ajudar a ter uma boa dimensão desse contexto. E a indicação número 1, que eu não deixei por último de propósito, porque eu acho ela a mais importante das 3 indicações, é uma série muito boa produzida pela Netflix, de história do Brasil, certamente a melhor série disponível no catálogo da Netflix, que é a série Guerras do Brasil.doc, que depois de ver esse vídeo, evidentemente, recomendo fortemente que tu comece a assistir. É uma série com 5 episódios, e esses 5 episódios são entrevistas com especialistas de temas importantes para compreender a história do Brasil. E são 5 episódios de aproximadamente 22 a 25 minutos, ou seja, são 5 episódios curtos, objetivos, com especialistas reconhecidos pela academia, sobre 5 conflitos da história, ou até, pegando parênteses, 4 conflitos da história e um mais recente, que é sobre a criminalidade. Acho muito importante tu assistir esses 5 episódios, são curtos, dá para resolver aí em 5 almoços. Enquanto tu almoça, aquele momento de descanso, assiste, e em 5 almoços tu resolve, tu consegue assistir sobre 5 temas importantíssimos. E eu vou destacar, já vou dar um spoiler dos episódios, que eu acho que você deve assistir: o episódio sobre a Guerra do Paraguai, que é o episódio 3, e o episódio 4, sobre a Revolução de 30. Por quê? O episódio sobre a Guerra do Paraguai, ele é muito importante porque esse ano a Guerra do Paraguai faz 150 anos. E a Guerra do Paraguai tem toda uma discussão historiográfica, que eu não vou entrar no tema aqui para o vídeo não ficar longo, mas ele vai estar presente lá no documentário da Netflix.
e sobre a Revolução de 30, que também faz 90 anos e que tem toda uma discussão também historiográfica, e ali tem, por exemplo, um dos grandes especialistas sobre isso, que é o professor Boris Fausto, da Universidade de São Paulo, e ele explica um pouco de como aconteceu todas as crises que levaram na Revolução de 30. Esses dois episódios em especial são muito importantes, mas eu recomendo que tu assista toda a série. São episódios curtos e que valem muito a pena, porque às vezes a gente vê alguns documentários e as pessoas que estão debatendo ali são apresentadores, às vezes se procura alguns fatos mais pitorescos, mais engraçados, mais divertidos, e isso não significa que aquele conteúdo seja bom, porque se procura justamente pelo excepcional, pelo fora da curva. E eu recomendo muito essa série porque ela não faz isso. Ela procura especialistas da academia para falarem sobre esses temas. Então, termina esse vídeo aqui, eu recomendo fortemente, e eu não estou sendo pago para isso não, que tu assista esse documentário, que ele é fantástico, ele vai te dar uma boa noção sobre alguns dos principais conflitos ocorridos na história do Brasil. E aí, tem mais algum vídeo sobre a história do Brasil lá no catálogo da Netflix que eu não coloquei aqui? Deixa aqui embaixo. Quem sabe não rola uma parte 2 desse vídeo? Aliás, quem sabe eu não produzo mais vídeos indicando filmes, indicando livros sobre a história do Brasil, mas para isso eu preciso saber o que tu achou deste perfil, deste formato de vídeo. Certo, gente? O vídeo de hoje foi esse. Se tu curtiu, deixa o joinha. Isso é super importante para a gente promover o vídeo dentro da plataforma do YouTube. E se tu não te inscreveu, mais uma vez, te inscreve aqui embaixo. Isso é super importante para nós. Certo? Valeu, abraço, tchau!